Olá a todos! Hoje estamos na Steelcase. A Steelcase é a multinacional líder em desenvolvimento de mobiliário de escritório, cujo objetivo é desenvolver este mobiliário para que os colaboradores tenham mais bem-estar e maior produtividade. No negócio, o requisito mais importante é a porta principal, que deve ter uma boa energia. De certo que já reparou que muitos locais, muitos negócios abrem e fecham constantemente, independentemente do tipo de negócio ou dos donos mudarem. Por isso, um dos requisitos basilares, entre muitos outros, é a porta principal desse espaço. Já numa empresa ou numa loja, é fundamental que os colaboradores e os equipamentos estejam bem localizados e direcionados, de forma a que se dê uma boa circulação, um bom fluxo de chi e o negócio prospere. Assim, todos os gabinetes relevantes, como por exemplo o da administração, o departamento financeiro, dos recursos humanos, o gabinete de comunicação e imagem, a zona da copa, as zonas de estar, as salas de reuniões, são fundamentais que estejam também bem localizadas para que todo o negócio prospere da melhor forma. Muitas das empresas contactam-me no sentido de, para além de quererem ganhar mais dinheiro, consolidarem-se no mercado, saberem onde posicionar os seus colaboradores e os seus equipamentos, uma das razões é também para que os seus colaboradores se deem bem e tenham uma maior produtividade. Assim, há várias coisas que nós devemos ter em conta no nosso local de trabalho, no sítio onde nos sentamos. A primeira a garantir é aquilo a que se chama a posição do cadeirão, ou seja, em que os 4 animais celestes do Feng Shui devem estar presentes, que são eles, como já falámos em diversos vídeos, a tartaruga, o tigre, o dragão e a fênix. Assim, num local de trabalho, nós devemos ter aquilo a que se chama uma boa tartaruga, ou seja, uma boa proteção, em que as nossas costas estão protegidas, por exemplo, com um mobiliário mais alto e também com uma cadeira de costas elevadas. Essa cadeira, idealmente, deverá ser de uma cor escura e deverá ter também 2 braços, 2 apoios, em que estes vão funcionar como tigre e dragão, ou seja, que nos proporcionam negócios e criatividade. É também fundamental que tenhamos uma vista desafogada, que consigamos controlar todo o escritório, todo o ambiente. Claro que podemos ter divisórias à frente das secretárias que nos proporcionam alguma privacidade, mas as mesmas não devem ser altas demais ao ponto de nos bloquearem. Depois, é também fundamental a secretária, ou seja, a forma como nós a organizamos. No passado mês de setembro, demos algumas indicações de como é que as crianças deveriam organizar as suas secretárias para terem mais sucesso nos estudos. Aqui, a organização é bem diferente porque temos outros objetivos, nomeadamente o da produtividade, o do foco e o da segurança e bem-estar do colaborador. Assim, começando deste lado, no canto inferior esquerdo, opte por guardar os seus documentos técnicos, ou seja, aqueles que está a trabalhar neste momento e que também podem servir de consulta. Se quiser, para limpar também as energias que vão circulando por aí, pode colocar um cristal, como por exemplo uma selenite, que vai mudando ou limpando as energias do seu local. Depois, numa zona mais central e também do lado esquerdo, opte por colocar uma planta para que essa planta lhe traga mais empreendedorismo, mais negócios e essa planta, se tiver como objetivo mais negócio, mais projetos e que eles cresçam, deverá então ter um crescimento vertical, rápido, de uma forma estreita, ao passo que se tiver uma tarefa ou uma função que seja mais rotineira, pode optar por uma planta mais baixinha e de crescimento mais lento. Para estimular os novos projetos e que esses cheguem a bom porto, devem ser colocados no canto superior esquerdo da sua secretária, idealmente numa posição vertical,
assim. Porque assim estamos a estimular a energia árvore, a energia do crescimento, do ímpeto, ao passo que assim estamos numa energia solo, onde as coisas são mais lentas. Também nesse canto pode colocar o candeeiro, o porta-canetas e já na frente da sua secretária deve colocar um monitor, caso não tenha um portátil. Outra coisa que também pode colocar no topo da sua secretária é aquilo a que se chama a zona da fama e do reconhecimento e, portanto, um objeto que esteja associado a isto pode ser muito útil. Uma representação da sua empresa como um pequeno objeto pode ser uma boa solução. Já no canto superior direito, coloque, por exemplo, uma moldura com uma fotografia da equipa para que todos se deem bem, hajam boas relações, haja bom ambiente. Na lateral central direita, queremos estimular a gestão, seja ela financeira, seja do dia a dia, seja também a criatividade. Se quer estimular a criatividade, coloque um objeto que lhe dê inspiração. Se as suas funções passam por uma gestão financeira, coloque aí os documentos e os acessórios que fazem parte dessa atividade. Se precisa de gerir melhor o seu tempo, um relógio com o tic-tac a incutir-lhe ritmo vai ajudá-lo nessa parte. Por fim, no canto inferior direito, coloque as suas tecnologias, seja o iPad, seja o seu telefone, a sua agenda, a sua gama de contactos, para que essa comunicação se dê de uma excelente forma. Assim, depois da sua secretária estar organizada de acordo com o Feng Shui, a sua produtividade provavelmente vai melhorar. Outro aspecto a ter em consideração é também a arrumação da mesma. Evite que os seus colegas, ao passarem, lhe deixem papéis em cima da mesa, no sentido de que têm coisas para tratar. Hoje passa um colega, daqui a um bocado passa outro, depois outro e, quando der por si, tem a sua secretária toda desarrumada e cheia de papelada. É preferível arranjar uma zona, como por exemplo esta, para a gestão desse tipo de tarefas. Da mesma forma, a sua secretária, ao final do dia, deverá ficar arrumada e limpa, sem ser com os dossiês e os cadernos e os livros abertos. Para quê? Para quando no dia seguinte regressa ao seu trabalho, sentir aquela energia de entusiasmo e vontade de trabalhar. Outro pormenor que deve ter em consideração é o tamanho da sua secretária. Sabia que o tamanho da sua secretária pode influenciar a sua carreira? Uma secretária demasiadamente grande faz com que se disperse na sua carreira, enquanto que uma secretária demasiadamente pequena faz com que a sua carreira fique limitada e não se desenvolva. Outro pormenor também a termos em conta é o balde do lixo. Se reparar, eu, à medida que fui falando da secretária, fui exemplificando várias zonas. Isto porque cada zona está associada a uma determinada área de negócio ou de carreira. Assim, se colocar um balde do lixo imediatamente por baixo da sua secretária, esse balde do lixo, como escoa, vai drenar essa energia dessa mesma área. Assim, é preferível que o mesmo fique um bocadinho ao lado da sua mesa de trabalho. Um detalhe que eu julgo ser também muito fundamental é a forma como organiza o seu telefone, o seu tablet e o seu computador. A forma como gere as suas pastas, os seus e-mails, as suas mensagens deve ser de uma forma o mais clara possível. Assim, tudo o que são e-mails já tratados, já resolvidos, arquive-os e deixe apenas na inbox os temas ou os e-mails que estão por tratar. No seu telefone, seja ao nível de mensagens, do WhatsApp, etc., também aquilo que já não é útil, elimine. No seu computador, a mesma coisa. Tente criar um bom fluxo de pastas e de organização para quando necessita de um determinado tema não ter que perder horas sem fim à procura do mesmo. Lembre-se que a tecnologia representa negociação e comunicação e, portanto, se a mesma estiver clean
e limpa e com um bom fluxo, os seus negócios e o fecho dos mesmos terá muito melhores resultados. Esperemos que estas sugestões que vos demos ao longo deste vídeo vos sejam muito úteis. Claro que há muitas mais, mas isso implicaria estarmos aqui horas sem fim a falar deste tema de veras interessante. Para terminar, estamos quase no dia 1 de novembro, no dia da Ação de Graças, e por isso vamos falar-vos de positivismo. Lembrem-se disto. Tchau, tchau. Até novembro.